Amigos, boa tarde. Hoje o nosso bate-papo, a nossa entrevista é com um grande lutador aqui da cidade do Rio de Janeiro. Nós vamos conversar com o Júlio César Faustino, que hoje é o vice-presidente da Associação dos Servidores do Proterj. O Júlio César também, ele está numa luta hoje muito árdua, muito séria, que é a questão do banco de dados do Proterj, que envolve todos os cidadãos, todos os contribuintes da cidade, do estado do Rio de Janeiro. Eu já quero entrar logo nesse tema, depois a gente vai fazer um histórico de todas as lutas da associação e tudo mais, porque isso hoje está realmente assolando o cidadão contribuinte do Rio de Janeiro. Companheiro, tudo bom? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Obrigado aqui por nos receber na sua sala. Agora uma dúvida grave, rapaz. Nós, cidadãos contribuintes da cidade e do estado do Rio de Janeiro, estamos hoje realmente passando um perigo de que esse sistema caia, ele derreta. O que pode acontecer com um banco de dados da cidade do estado do Rio de Janeiro, companheiro? Dá um alerta aqui no nosso companheiro, no nosso ouvinte, no nosso espectador. Bom, o Proterj é uma autarquia no estado do Rio de Janeiro que existe desde 1969, quando ainda era uma fundação criada na antiga capital do estado do Rio, que era Niterói. E passados esses anos todos, a gente vem observando a redução do investimento em informática no nosso órgão. A gente tem hoje uma dificuldade cada vez maior de oferecer os nossos serviços para o próprio Estado e para a população. E o que a gente vem observando nos últimos anos é o avanço das terceirizações na nossa atividade de informática ou TI, como queiram, que é a nossa atividade fim. Enquanto que a TI ela pode vir a ser uma atividade meio para outros órgãos públicos, nós somos atividade meio para outros órgãos públicos, para nós ela é atividade fim. Então nós observamos nos últimos anos um avanço brutal de terceirizações acontecendo dentro do Proterj, desempenhando tarefas que deveriam ser tarefas próprias de pessoal concursado, pessoal que faz parte dos quadros do Proterj. E é uma forma de evasão de muitos recursos públicos, porque o profissional terceirizado, por mais bem capacitado, por mais bem preparado que ele venha a ser, ele tem um custo diferente do que ele recebe como salário. Nós temos exemplos, por exemplo, de consultorias que custavam R$40 mil ao mês. Então, como é possível que o Estado adote uma política, especificamente falando de TI, em que faz o uso intensivo de mão de obra terceirizada, em vez de fazer o uso de mão de obra concursada, e fazer com que o Proterj chegue ao ponto que chegou? Em 1998, durante o governo do Marcelo Alencar, nós fomos retirados de dentro do campus da UERJ, onde funcionava o Proterj, e a turma que era desenvolvimento e manutenção de sistemas e parte da infraestrutura, junto com o pessoal administrativo, foi parar dentro do Banejão por ocasião da privatização do Banerj, em que esse edifício ele acabou ficando com o Estado, como tantos outros imóveis durante a privatização do Banerj, acabou ficando com o Estado. O descaso começa nesse momento, a falta de investimento começa nesse momento. É um divisor de águas isso? Não é um divisor de águas, é uma sequência. Uma sequência. É uma sequência. Na década de 80... É um acúmulo de problemas. Sim. Na década de 80, com o advento do mini computador, surgiu a ideia de desenvolvimento de sistemas em que a gente chama de plataforma baixa, que é uma designação dada a computadores de menor capacidade comparado ao computador de grande porte, que agora ganhou o apelido de mainframe. E muitos desses órgãos que tinham algum recurso optaram por desenvolver seus próprios sistemas, embora o principal ainda estivesse nas mãos do Proterj. Mas foi durante o governo do Marcelo Alencar que, além de termos sido tirados da UERJ para o Banejão, nós perdemos os sistemas de arrecadação para a Fazenda e perdemos os sistemas do Detran para o próprio Detran, cada qual adquirindo seus próprios computadores, demonstrando claramente que não havia uma política de gestão de TI. De investimento. De investimento, justamente. TI é um produto caro, por mais que a gente tente reduzir custos, e a tecnologia faz com que esses computadores venham a se tornar mais e mais baratos,
Mas a reboque dessa redução de custos de equipamento, você tem também a necessidade de atualizar o conhecimento dos profissionais com técnicas modernas de desenvolvimento de sistema. Teve o advento da internet, que nos obriga a ter uma rede de comunicação de dados pelo estado todo, que hoje é trabalho da Oi. Hoje nós temos os serviços de interconexão de toda a rede. Desculpa lhe cortar, nesse segmento, a gente percebe que em outros segmentos o filé mignon sempre fica privatizado, sempre passa para a iniciativa privada. No segmento da informática, eu acho que não é diferente. O filé mignon do Proderj, ele foi terceirizado? Existe alguma coisa nesse sentido também? Foi. Fala um pouquinho sobre isso. Na medida em que você Porque tem... o saco de maldade está sendo implementado há décadas. Acho que, como você falou, desde uma sala de cá para cá, o servidor só tem tido problema, só derrota. Só tem tido problema. Então fala um pouquinho exatamente dessas maldades que foram implementadas no segmento da informática. A gente tem alguns ganhos em função da nossa luta, a luta do servidor do Proderj em relação à concepção do plano de cargos, em relação à reajuste salarial, mas a gente também defende uma luta voltada para a gestão da política de TI do Estado. Se o Estado tem política de educação, de saúde, de segurança, de infraestrutura, gestão para um monte de coisas, por que não ter gestão de TI? Então, só que a gente leva esse discurso adiante, mas não tem uma contrapartida por parte do governo. Então a coisa vai caminhando a passos muito lentos e ao mesmo tempo a gente observa. E a boa gestão da educação, da saúde, tudo precisa da informática. Tudo precisa da tudo passa pela informática. O sistema de educação, por exemplo, tem lá o sistema Conexão, que é o que controla frequência e nota dos alunos. Tem o sistema da pré-matrícula, que a inscrição ainda está no ar. E não estaria se o data center fosse desligado. Matrículas? Matrícula escolar, exatamente. Essa que está acontecendo termina dia 22. É gravíssimo. Tem o acesso ao PROES, que é um sistema que oferece aos policiais em folga opção de trabalhar em determinadas áreas, e tem toda uma lista de lugares onde ele possa vir a ter um ganho extra na sua folga. Sistema de protocolo, sistema de roubos e furtos, sistema de pagamento, sistema renda menor jovem, que são programas que estão sendo desativados pelo governo. O governador estava preso agora em Bangu, o ex-governador do estado, Sérgio Cabral, foi preso recentemente, estava lá em Bangu. O sistema desse complexo de presídios também passa pelo Proderj? Esse não. Esse não. Aí é uma terceirizado por eles lá. Está terceirizado, tem alguma coisa acontecendo em algum outro lugar do estado que dá conta dessa questão da... Como ocorre a escolha desses sistemas? Porque isso tem muito dinheiro envolvido, a implantação desses bancos de dados, desses sistemas. Tem, mas assim, né? do que cabe a nós, isso, como funciona a concessão pública? Essa informação, infelizmente, eu não tenho. Lamentavelmente, eu não tenho. Mas não existe hoje a obrigatoriedade do órgão público contratar o Proderj sequer para fazer algum tipo de consultoria. Embora tenhamos hoje uma legislação que cria o Conselho Estadual de Tecnologia da Informação, nem tudo está passando por dentro desse conselho e eu nem sei dizer se esse conselho está efetivamente atuando. Esse conselho, o Proderj não tem uma cadeira. O conselho é presidido pelo governador e os membros são os secretários de Estado, e o Proderj é uma espécie de órgão operacionalizador. Mas, sinceramente, eu nunca vi nenhuma iniciativa por parte do CONSET, Conselho Estadual de Tecnologia da Informação, ter alguma perspectiva no âmbito das políticas de TI que o Estado deveria adotar. Agora, César, vamos uma dúvidazinha que deve estar mais afligindo a população hoje, é a questão realmente do Banerjão. Quer dizer, o Banerjão, como o próprio nome diz, era o local onde havia o Baner, ali ficava o principal, eu lembro da agência principal era ali. Tudo foi privatizado, essa lógica neoliberal, essa coisa avassaladora que chegou ao dia de hoje. O Estado está falido, está aí provado que isso daí foi uma política nefasta, né? Essa lógica privatista, fazer do Estado um balcão de negócios, de terceirização, está provado ali, o cara foi preso, uma série de situações, era Lava Jato, uma série de coisas, na República, está provado que tudo isso é nefasto, é ruim para a administração pública, para o trabalhador. Agora, aquilo estava na UERJ, o data center. O data center vai para o Banerjão. Uma parte dele vai para o Banerjão. Aquilo precisa ter uma bela Tem que ter uma manutenção, né? Você tem que atualizar os equipamentos, tem a parte de ar-condicionado, tem a parte de comunicação de dados, e aquilo foi inaugurado na gestão do ex-presidente Paulo Coelho para fazer essa interligação do que havia na UERJ
do que há no cerco. Agora o prédio de novo saiu. Mais uma vez o Prodege é chutado. O Prodege foi chutado da UERJ. Agora o Prodege está sendo chutado do Banejão. Pelo que eu estou entendendo por Jorge Pisciani, não é? O que acontece? No início do governo do Pezão, foi anunciado que o Banejão seria o grande centro administrativo, que era uma concepção que já existia na gestão do Sérgio Cabral e anterior, na medida em que o prédio do Banerj pertencia ao Estado. Então, foi feita a construção de parte secretarias ali, né? Funcionava secretarias, praticamente todo mundo estava ali. Exatamente. Então foi feito o data center ali como um ponto de conexão. O ERJ, certo, e o resto do mundo, passando tudo ali por dentro. Em um dado momento, o governador Pezão, ele vende ou cede o prédio do Banejão para a construção da nova Assembleia Legislativa, possivelmente por conta da demolição do prédio anexo que fica hoje lá na Praça 15. Então mudou toda a perspectiva do que seria o Banejão perante as secretarias que existem hoje dentro do governo do Estado. E os órgãos que estão lá começaram a sair, começaram a desocupar espaço. O problema é que o data center, ele não se desliga assim, não é igual um computador que você puxa da tomada, bota debaixo do braço e vai embora. Você tem todo um procedimento para desligar aquele negócio, desconectar, religar em outro lugar e fazer aqueles equipamentos acenderem novamente. Essa tarefa é tarefa de 4, 5 meses. E durante esses quase 2 anos de governo Pezão, nenhuma providência foi tomada na questão da desativação adequada do data center, hoje no 3º andar, para qualquer outro lugar. Volto a dizer, a gente defende a criação de uma sede própria, mas em meio a essa circunstância, não que a gente se dê por satisfeito, mas tecnicamente, indo para dentro do cerco, que é um órgão federal, não é um órgão estadual, resolveria tecnicamente o problema. E a informação que chega até nós é de que a direção do Prodege está em negociações com a Embratel, que também faz serviço de colocation. Colocation, para quem não sabe, é a colocação de computadores próprios em um ambiente adequado, que é um ambiente terceirizado, para que ele possa operar com rede elétrica, com refrigeração, com comunicação de dados, com combate a incêndio, com gerador de energia. Ou seja, é como se fosse uma garagem em que o dono do computador coloca o seu computador lá dentro e ele passa a funcionar. Hoje nós temos colocation do mainframe dentro do cerco. A ideia era levar os equipamentos restantes para lá. Já chegou a notícia que seria agora na Embratel. E qual o problema que a gente está vendo? A Embratel, embora seja uma empresa de telefonia também, ela não tem a capilaridade da Oi, que a Oi era a Telerge, foi a antiga Telerge. E a Telerge já vinha se estruturando para ter um alto grau de capilaridade que hoje a Oi possui. Não sabemos como essa solução da comunicação de dados se dará, na medida em que, se a Embratel tem uma capilaridade menor, como que vai se disponibilizar serviços de internet? Porque o cidadão que está trabalhando em Itaperuna, ou está trabalhando em Paraty, ele vai usar o mesmo sistema que todo mundo através da internet. Como se dará essa conexão? Vai sublocar a Oi? Vai se desenvolver um projeto de uma nova rede de dados através da Embratel? São contratos emergenciais, inclusive na recontratação de pessoal terceirizado, através de contratos emergenciais, para dar conta do sistema de matrícula, para dar conta de outros sistemas que estão parados, porque dinheiro para concurso público não tem, mas dinheiro para terceirizar, na hora H, ele aparece. Júlio César, como é que a justiça está vendo o teu caso? Eu soube que saiu uma liminar, fala um pouquinho disso para a gente. Sim, o Ministério Público ele não trabalha com a figura de uma associação sindical. Então, ofereceram uma denúncia anônima a respeito da situação do Prodege em relação ao gasto com terceirização em um concurso público. Essa denúncia foi acatada e isso se transformou numa ação civil pública, em que obriga que o Prodege faça o concurso público em um determinado período. Essa informação a gente recebeu no primeiro semestre desse ano, mas a coisa ainda não avançou. Por quê? Porque durante
a progressão da ação propriamente dita, o Prodege entrou com recurso dizendo: nós não apresentamos os nossos argumentos. Então foi feita toda uma tramitação em que o Prodege não foi ouvido. E o juiz entendeu que, por ser uma ação judicial, tem que ouvir as partes e que, portanto, caberia ao Prodege a apresentação de alguma defesa. E, portanto, o prazo que foi originalmente estabelecido, ele acabou não sendo, de fato, praticado na medida em que o Prodege teria prazo para poder responder, e nós não sabemos ainda se, de fato, o Prodege já respondeu e se o Tribunal de Justiça já tomou alguma providência em relação a novos prazos, que consta do estudo da quantidade de vagas, publicação de edital, concurso, classificação e chamada. Ou seja, tem todo um rito ainda para ser executado a partir do momento em que o Tribunal de Justiça determinar que o Prodege efetivamente tem que fazer concurso. Mas enquanto a apresentação das contrarrazões não forem levadas à ação, o processo está parado. Mas não há de se negar que foi um grande avanço o Ministério Público ter acatado essa decisão e transformado isso numa ação civil pública. Paralelamente a isso, a CPDERJ apresentou uma denúncia junto ao Tribunal de Contas do Estado, falando também sobre o altíssimo grau de terceirizações que vem acontecendo, que também conduz à questão da realização de concurso público. Meu companheiro, eu vou agradecer aí pela tua entrevista. A gente vai continuar à disposição, porque realmente a tribuna hoje ela passou a ser assim, uma trincheira em defesa das lutas sociais, em defesa das demandas sociais, e o caso é tão relevante quanto qualquer outro. Quer dizer, fica à vontade para franquear a palavra, para dar um recado final aí para o nosso espectador. O que você considera de fato que seria relevante para que o Prodege tivesse segurança, qualidade e efetivamente o cidadão contribuinte eleitor tivesse a garantia de que o seu dinheiro estava bem aplicado no segmento da informática? O que seria o ideal para o Prodege hoje, certo? Meus amigos, agradeço aí a oportunidade e eu espero que tenha esclarecido ou pelo menos dado conhecimento a um grupo de leitores do Tribuna a respeito de um importante órgão que a gente considera como importante, a tecnologia da informação do Estado. Como é que eu faço essa comparação? Qualquer grande empresa hoje, para ela ter sucesso, vamos colocar um pouco de lado a questão da relação de trabalho, da exploração. Qualquer empresa hoje, para ter sucesso, ela precisa estar alinhada com as novidades no setor onde ela atua. Para isso, é necessário desenvolver ferramentas de gestão, precisa de orçamento, precisa de projeto, precisa de uma visão estratégica. E é dessa forma que nós, do Prodege, entendemos que os órgãos públicos devem trabalhar. Embora a gente não trate, conceitualmente falando, com uma disputa de mercado, uma concorrência, mas nós lutamos para que os serviços públicos tenham tanta qualidade, tanta excelência, quanto qualquer outra empresa privada faria, no sentido de oferecer mais e melhor para o público para o qual a empresa existe. E é dessa forma que nós defendemos o Prodege. E não só o Prodege, como o Estado também. É importante saúde pública de qualidade, é importante educação pública de qualidade, é importante que os processos administrativos sejam eficientes e a um custo razoável, mas que efetivamente atendam às necessidades e às demandas do nosso cliente, que é o cidadão. Aproveitando a frase do Hélio Fernandes, o cidadão contribuinte eleitor, que é para ele, no final das contas, que a gente trabalha. Muita coisa é feita para o Prodege, para o próprio Estado, mas a gente também faz, e com muita satisfação, oferece sistemas também de atendimento à população, como o caso da matrícula escolar, renda melhor jovem, aluguel social, enfim, uma série de outros serviços que a gente oferece, e gostaríamos que o governo, no futuro, esse governo acho que não tem conversa, no futuro os governos se sensibilizem para a necessidade de desenvolver visão de gestão, com começo, meio e fim, com meta, com custos, e acabar com essa farra de terceirização, essa farra de parceria público-privada, de organização social. Me perdoem, não é o caso de atacar diretamente o profissional que trabalha por essa via, porque é um profissional tão qualificado quanto qualquer outro, que tem as suas próprias perspectivas,
Mas institucionalmente falando, politicamente falando, é uma forma de desmantelar o Estado. E a gente luta para que isso não aconteça. Júlio César, obrigado. Estaremos ombreando nessa luta. Conte com a gente aí. Seguiremos publicando tudo que você mandar para a gente na luta em defesa do servidor. Obrigado a você, obrigado, Lúcia, obrigado aí pela oportunidade. Sucesso.